Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e hoje regressamos para um clássico, para um programa que temos feito todos os anos, livros para ler em férias ou para ler mesmo fora de férias, porque algumas das sugestões que hoje aqui trazemos talvez sejam pesadas para ler na praia, pelo menos. Enfim, nem toda a gente vai à praia, nem toda a gente... Há sempre as tardes de verão que são muito apetitosas. E por isso, precisamente porque nós temos sempre também uma preocupação com a atualidade, vamos falar de alguns livros que ajudam a perceber os tempos que vivemos, particularmente o que se está a passar na Ucrânia e perceber também um pouco a Rússia, não é? E para isso vamos começar por uma sugestão que o Jaime Gama trouxe. Bom, este livro de Anthony Beevor, a Rússia, a Revolução e Guerra Civil 1917-1921. Por enquanto só em inglês, não tem ainda tradução portuguesa. Ainda não. Mas Beevor é um grande historiador, é um historiador militar, é um discípulo de John Keegan em Sandhurst e que se desenvolveu, apesar de ele ter colaboração com várias universidades inglesas, que se desenvolveu como um historiador dedicado à publicação. Tem um livro famoso sobre Stalingrado, a Queda de Berlim o Dia também. D, a Queda de Berlim. Um livro muito importante, escrito em duas partes, isto é, reescrito numa edição mais atualizada sobre a Guerra Civil de Espanha, a disputa internacional por Espanha, que é porventura um dos melhores livros sobre a Guerra Civil de Espanha. E agora, neste livro, ele procura analisar muito em detalhe toda a problemática do fim do Império Russo, no fim da Primeira Guerra Mundial e, primeiro, a queda do czar na Revolução de Fevereiro e depois o advento do regime bolchevique na Revolução de Outubro e a forma como se dá, em primeiro lugar, a consolidação do poder bolchevique na Rússia e depois, em 21, a criação da União Soviética, misturando o controle do Partido Bolchevique e também o Exército Vermelho. E as negociações que são feitas em todo esse espaço, na área da Finlândia e dos Bálticos, em relação à Polónia, depois em relação ao Império Otomano e ao Cáucaso. É um livro muito importante. E é um livro muito importante porque é um livro em que a área de reflexão se sobrepõe geograficamente no território da Ucrânia e descreve a criação da Ucrânia como República Soviética por Lenin e o que isso representa na confrontação com a Polónia, na guerra, digamos, na altura com sede em anti-russa. Kharkiv. Sim. E não, com sede, quer dizer, com capital em Kharkiv. Na organização das forças contra-revolucionárias a sul, com os ex-tsaristas a atacar quase Moscovo, e também todo o problema da intervenção aliada a partir de Arcangel no norte da Rússia e também as ações que são feitas mais a leste. Portanto, é um livro muito interessante e é um livro que tem grande atualidade, porque estão aí questões que vêm depois a ser novamente afloradas no decurso da relação União Soviética-Alemanha hitleriana e no final da própria Segunda Guerra Mundial. E, portanto, perceber esse período, como se posicionam as forças, até como se decompõem, por exemplo, nesse caso, as forças, o vário espectro das forças políticas na Ucrânia, designadamente no campo contra-revolucionário e no campo revolucionário, é de uma extrema importância. E ler este livro é obter uma chave muito interessante daquilo que vem a ser desenvolvimentos futuros e que, de alguma forma, afloram nas questões que hoje temos estado a discutir. Então, é um livro que vai marcar a atualidade. Sim, é um livro que eu tenho, enfim, tido referências excelentes. Eu trago dois livros também sobre esta área, que, enfim, um deles é A Porta da Europa, uma história da Ucrânia. Este livro tem sido referido como provavelmente o livro mais completo editado nos últimos tempos sobre a história da Ucrânia
Ele é uma edição recente, foi traduzida a Portugal há muito pouco tempo, para português, quero dizer, há muito pouco tempo. Permite-nos perceber vários períodos bastante críticos. Primeiro que tudo, como é que tudo começou com os Rus e os vikings na zona de Kiev, como é que depois a Ucrânia se vai nascendo, como é que vai sendo uma zona de influência dos vários impérios, enfim, mesmo antes de serem impérios, o Principado da Polónia e da Lituânia, ou melhor, a união da Polónia com a Lituânia, e como a fronteira foi sempre passando por ali de um lado para o outro. Sendo que, precisamente nesse período que é abarcado pelo livro da Rússia, Kiev muda de mãos uma dúzia de vezes num ano. Aliás, há um romance do Bulgakov, precisamente sobre esse período em que é inimaginável. Nós agora estamos a olhar para este conflito, vemos os exércitos a evoluir às vezes 1, 2, 3 km por dia. Nesse período da Guerra Civil, nesse período de Guerra Civil iam e vinham com grande frequência. Portanto, seguindo um pouco mais para diante, abarcando basicamente o período que vem desde a independência até ao final dos anos 30, temos A Fome Vermelha, também um livro que já tem meia dúzia de anos, mas foi agora traduzido para português, é de Anne Applebaum. Anne Applebaum é uma jornalista e historiadora. Ela atualmente é colaboradora da The Atlantic, onde tem de resto escrito alguns artigos bem interessantes sobre este conflito na Ucrânia. Um deles, penso que até já foi traduzido e publicado no Expresso. E este livro abarca sobretudo a grande fome dos anos 30, o Holodomor. Mas não só, permite perceber, por exemplo, como é que foi a relação complexa dos ucranianos com o próprio regime soviético ao longo, mesmo antes de Lenin ter feito aquilo que de alguma forma foi um compromisso, porque no início, naqueles períodos logo a seguir à Grande Guerra, houve ali uma grande indefinição. Uma parte da atual Ucrânia ficou na Polónia, os exércitos passavam de um lado para o outro e os ucranianos eram quase sempre sacrificados, até que houve, de facto, o grande sacrifício do Holodomor. Não é o primeiro livro sobre a Grande Fome. O livro clássico é The Harvest of Sorrow, portanto um livro publicado nos anos 80, mas este livro beneficia sobretudo da abertura dos arquivos ucranianos, os arquivos de Kiev. Não, os arquivos de Moscovo abriram e voltaram a fechar, portanto não há a mesma capacidade e, portanto, é um livro muitíssimo, escrito por alguém que ainda por cima tem uma vantagem. Anne Applebaum é americana, mas é casada com um diplomata polaco, viveu na Polónia durante alguns anos. Ela tem outros livros importantes. Tem livros sobre como é que se transformou a Europa de Leste na Europa comunista, como é que a Rússia ocupou a União Soviética, se expandiu e foi provocando golpes de Estado e revoluções e ocupações naqueles países todos que depois vinham a fazer o Pacto de Varsóvia. E o livro talvez mais famoso dela, que é sobre o Gulag, e que é um levantamento muito exaustivo do que foi o Gulag. Como jornalista, é um livro que se lê com uma extraordinária facilidade, porque é um livro muito fácil de ler. E já que falámos do Gulag, também há algo que convinha recordar, não é? Eu acho que já me grapinto. Eu trouxe aqui um clássico dos clássicos. Trouxe um clássico porque vi que foi aliás por curiosidade e talvez porque estamos exatamente numa hora de falar muito da Rússia e do comunismo e do regresso, enfim, dos chamados pós-marxistas, e achei interessante porque este livro é uma tradução já do russo. Nós tradicionalmente as coisas... A primeira edição em português foi uma tradução em francês. Exatamente. É uma tradução de francês, aliás, e nunca ficam tão boas. Nós apanhávamos sempre as traduções do russo, vinham sempre traduções francesas, e os franceses, aliás, eu sei por algumas experiências, são imaginativos, às vezes são um bocadinho imaginativos, até às vezes para melhorarem um bocadinho a forma. Às vezes era para a América, não era? Já não me lembro de quem era, mas atrai só um bocadinho o conteúdo. E de facto, enfim, tem o mérito de facto de ser um clássico. Solzhenitsyn foi, digamos, com Pasternak, foram, digamos assim, os grandes
reveladores do que era, de certo modo, o mundo comunista. O Pasternak, como era protegido o Stalin tinha um certo vegan por ele, protegeu-o sempre, não é? O Pasternak, que eu penso que nunca esteve preso. Aliás, como o Bulgakov também o Stalin mais ou menos protegeu. O Solzhenitsyn, apesar dos livros não serem publicados. Exatamente, não é? Apesar dos livros não serem publicados, sobretudo aquele fabuloso A Margarida e o Mestre. Não é? Portanto, eu achei que era interessante e lembrar um bocadinho, de facto, mais uma vez, o que é que foi, de facto... É um livro autobiográfico. O mundo, exatamente. E o que é que era o mundo comunista? Porque, enfim, nós estamos outra vez numa altura em que muitas vezes se volta a repegar, de certo modo, estas ideias, não é? As ideias marxistas-leninistas, como se não tivesse já havido experiências. E, portanto, eu acho que é sempre interessante a gente lembrar que já houve experiências concretas, já houve os tais casos do socialismo real, e que a ideia que muitas vezes nos querem passar é que foram homens maus, como o Stalin, que estragaram de facto. E estes livros têm a vantagem de nos lembrar essa realidade e talvez não fosse tanto. Quer dizer, naturalmente era capaz de ser sempre a mesma coisa que ia acontecer, não é? Bem, para completar esta meia dúzia de livros, ou quase, temos mais uma sugestão do Jaime Gama. Agora, aparentemente não seria sobre isso, sobre o problema dos cereais, não é? Os cereais também muito na moda. Portanto, porque os cereais estão... Porque os cereais, digamos, os cereais da Ucrânia e do sul da Rússia são cruciais neste conflito também. Sim, é um livro de um professor da Universidade da Geórgia, Scott Reynolds Nelson, Oceano de Cereais. No fundo, o que é que o autor procura explicar? Procura explicar como, depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, a agricultura dos cereais no norte, mais mecanizada, prevalece sobre a agricultura esclavagista do algodão no sul. E isso é um fator que vai ser julgado como um fator de domínio internacional dos Estados Unidos, porque os cereais são sempre objeto de uma enorme disputa entre impérios, envolvem sempre o que zonas de produção, rios para a circulação de mercadoria, portos e domínio marítimo para projetar essas exportações. E os Estados Unidos, na verdade, introduzem-se no mercado europeu dos cereais com as confrontações europeias, as disputas europeias, a chegada do trigo dos Estados Unidos aos portos de Hamburgo e também da Itália dão uma capacidade mais competitiva à Alemanha e à Itália. E isso choca com o Império Otomano, com o Império Austro-Húngaro e também a disputa com a Rússia, porque a Rússia dominava muito toda a sua zona cerealífera a sul, desde o Don até a Bessarábia, a grande importância do porto de Odessa, a sua capacidade exportadora, o financiamento da nova indústria cerealífera do Império Czarista com o financiamento francês e também a circunstância de, por exemplo, na zona que era a Ucrânia, que era um grande sul da Rússia, nessa ocasião já não existir servidão rural, porque, por um lado, havia os cossacos, que se tinham liberto da servidão e constituíam repúblicas autónomas que depois negociavam, havia alemães, havia judeus e muitos deles importados. Os alemães tinham sido importados pela Catarina, no tempo da Catarina ainda. Um objetivo metódico de desenvolvimento económico e importados de transferência de tecnologias de produção. É interessante verificar que a própria família do Trotsky, em Kherson, era uma família rica, produtora de cereal. Mais do que kulaks, que a gente chamaria kulaks. Acima de kulak,
E o próprio Trotsky chamava essa zona a Ucrânia americana, ou a Rússia americana, mais propriamente, porque era uma zona que emulava com o que estava a ser feito nos Estados Unidos, já com a agricultura mais mecanizada, que é uma agricultura cerealífera também que dentro dos Estados Unidos tem que conquistar acesso ao mar, seja pelos rios, seja pelo ferroviário até aos portos, para vir para a Europa. E depois a ligação ferroviária na Europa entre Königsberg e Odessa, Berlim, até Bagdá, a ideia desse comboio até Bagdá. Portanto, porquê? Porque o cereal é o que vai permitir duas coisas: a industrialização por um lado e a urbanização por outro. E redefine os circuitos do comércio internacional, rebalanceando o poder dos impérios. Portanto, o trigo tem uma grande importância porque é um cereal mais competitivo que os cereais tradicionais europeus. Não é tão rico. Por exemplo, há estudos biométricos como o operariado alemão diminuiu de tamanho pelo consumo do trigo americano, mas de facto permitiu dar à Alemanha uma capacidade de jogo, curiosamente, nos poderes europeus muito grande, muito grande. Curiosamente, neste livro da Anne Applebaum conta-se um episódio passado também, enfim, não é exatamente nessa zona, mas é quase, porque precisamente no período da Guerra Civil ainda, o Lenin mandava recolher cereais, porque era preciso para alimentar, nomeadamente para suster a Revolução. E um dos primeiros choques entre Stalin e Trotsky dá-se precisamente não em Kherson, mas naquilo que é hoje Volgogrado, depois viria a ser Stalingrado, e que na altura tinha outro nome, que eu nem sequer me recordo o nome da cidade, onde Stalin fez a primeira experiência de brutalidade usando o Exército Vermelho, e Trotsky não gostou, achou que era demais. Portanto, estava num não, ele também era bastante bruto. Também era bastante bruto, mas enfim, os métodos usados nessa requisição, porque estamos a falar de basicamente chegar ali e deixar as pessoas a morrer, não é? Sim. Portanto, é disso que falamos quando falamos desta grande fome, era chegar àquelas gentes e tirar toda a comida e as pessoas ficavam lá a morrer, não é? Ficavam lá a morrer. Olha, mas agora, continuando em coisas que se passaram mais ou menos há um século também apareceu o fascismo. E o Jaime Nogueira Pinto tem aqui algo para recordar isso. Ora bem, há um século exatamente, vai agora fazer no dia 28 de outubro, vai fazer exatamente os 100 anos da marcha sobre Roma e da chegada, portanto, de Mussolini, chamado pelo rei Vítor Emanuel para constituir governo. E como eu acho que em Portugal e um bocadinho no resto do mundo, o fascismo aparece como uma coisa mais ou menos insultuosa. Aliás, havia um escritor fascista francês, que era o Maurice Bardes, que dizia: somos sempre o fascista de alguém. Portanto, a gente mesmo vê mesmo na própria esquerda, as pessoas acusam-se daquela altura, por exemplo, em que chamavam os soviéticos sociais fascistas, não é? Portanto, essa história e portanto o MRPP tinha uma declinação que é mais longe. Havia os sociais fascistas e os neossociais fascistas. Portanto, ora bem, este livro é um livro interessante. Eu penso que, enfim, neste centenário vão aparecer bastantes coisas, porque essencialmente o que é. Diga lá, não disse o nome, como é que se chama? La costruzione dello Stato Nuovo, scritti discorsi di Benito Mussolini. Isto é uma antologia de discursos e de escritos do Mussolini. Mussolini, aliás, era um personagem muito interessante, porque é um homem que vem de esquerda, vem mesmo da extrema esquerda, socialista, com um pai socialista, daqueles socialistas antiga, muito anticlerical, e uma mãe católica e religiosa, professora primária, e ele tem de facto aquela cultura dos militantes socialistas daquela época, que era uma cultura grande, não era uma cultura, era um homem de cultura. Aliás, escrevia, falava e lia 4 ou 5 línguas, e os seus textos teóricos são bastante bons. E portanto, esta antologia de discursos é uma série é possível que o fascismo chega ao poder, digamos, num quadro constitucional, não é? Portanto, a marcha sobre Roma é uma espécie de golpe de Estado, mas que é aceito pelo poder. Portanto, o fascismo negocia com a monarquia,
e com as forças, com a Igreja Católica, com a indústria, etc. Negocia com todos os poderes, com as próprias Forças Armadas. E, portanto, é esta fase de instauração, e aqui estão os princípios, no fundo, é uma espécie de socialismo nacional e revolucionário, que era o que era no princípio. E, portanto, como está no centenário e vai ser uma questão bastante discutida, eu, por acaso, trouxeram-me este livro agora de Itália e achei interessante lembrar e recomendar. Bem, nós agora interrompemos para o habitual noticiário, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do Conversas à Quinta. Continuamos há 100 anos atrás, mas agora para pensamentos mais filosóficos. Sim, é um livro de um historiador da cultura, filósofo alemão, Wolfram Eilenberger, O Tempo dos Mágicos. Tem uma muito boa tradução em português e analisa o período da República de Weimar entre 19 e 29, portanto, fim da Primeira Guerra Mundial e consolidação do hitlerismo na fase inicial. Ele analisa, em particular, os trajetos biográficos de Ernst Cassirer, Walter Benjamin, de Wittgenstein e também de Martin Heidegger. Heidegger seria o único desses que acabaria por se ligar de alguma forma ao nacionalsocialismo. De alguma forma espiritual forte. Forte, sim. Sim. Mas aliás, uma relação estranha, porque ele também tinha uma relação com a Ana Arendt, que era uma coisa... Sim, era uma relação, enfim, sentimental. E, mas que depois perdurou, depois da guerra, não é? Sim, há muito hoje escrito sobre isso e tem sido publicada a própria correspondência entre ambos. Mas este livro também, digamos, faz o estudo à Áustria com o caso Wittgenstein, a Alemanha, Benjamin Cassirer, Heidegger, e depois a relação desses com Londres e com os Estados Unidos, visto que alguns deles acabaram depois exilando-se na Suíça, em Londres, Estados Unidos. E, portanto, o que aqui este autor vai buscar numa história cultural muito bem feita é como que uma comparação de vidas e de trajetos biográficos inserida em todo este contexto nacional alemão, austríaco e, digamos, ocidental, inglês e americano, apanhando bem o que esteve aqui em jogo neste intenso período da vida internacional e a sua correspondente no campo cultural, no campo das reflexões filosóficas. É uma tradição muito boa da cultura alemã contemporânea a da produção destes livros de história cultural de qualidade. Por exemplo, o livro sobre Humboldt é um caso desses. As biografias de Lutero são outro caso que nem todos às vezes acabam por ser conhecidos em português, porque as traduções são poucas, mas que temos a sorte de poder ler em português numa belíssima tradução e numa edição das edições 70. Bem, continuando a falar de filosofia, decadência. Decadência. Ora, o tema da decadência... Não em português, em francês. Este é Le Retour de la Décadence. É de Pierre-André Taguif, que é um ensaísta bastante interessante. Um ensaísta é mais um ensaísta que é um pensador, mas tem feito muitas reflexões. Este livro, aliás, saiu este ano. Vamos lá ver, este tema da decadência é um tema muito recorrente no pensamento europeu. Aliás, o Nietzsche talvez seja um pouco um dos para além do Gibbon, do famoso Gibbon e do Montesquieu, que já no século XVIII se viravam muito para a decadência do Império Romano, não é? Porque era um tema está muito ligado. Este livro do Taguif é a decadência neste momento, portanto, no fundo é muito a questão de toda esta, enfim, que nós podemos chamar esta ofensiva, que há quem lhe chame o wokismo, há quem lhe chame a questão da filosofia da identidade do género, etc. Mas é uma análise de tudo isso e de um certo trauma que isso traz às sociedades europeias, não é? Portanto, europeias e americanas. Portanto, a ideia de que é um movimento que tem muitas raízes, lá está, um bocadinho neste pós-marxismo vindo da América, de certo modo, a ideia de Taguif, que é a ideia, aliás, de
muita desta gente desta linha, é que estes pós-marxistas, de certo modo, colonizaram algumas universidades americanas e depois esse movimento veio via Estados Unidos e o Reino Unido também está a chegar à Europa, onde encontra, enfim, alguma resistência. E na Europa é mais aquela problemática muito francesa também, da questão da identidade nacional, da questão da imigração culturalmente diferente da matriz cristã. Portanto, é um livro, enfim, interessante, que chama a atenção, chama-se Penser l'époque post-progressiste. Portanto, no fundo é um livro, de certo modo, enfermado por um certo pensamento, ou de um certo pessimismo antropológico e uma consideração de facto dos riscos para a cultura e para a civilização deste momento. Não é? Bem, da filosofia para o ensaísmo, do ensaísmo para um ensaísmo quase político e agora doméstico, digamos assim. Eu trago aqui um livro que acabou de ser publicado, A Bolha, uma direita antipopulista. É um livro de Ricardo Marchi. Ricardo Marchi é um dos poucos académicos que em Portugal se tem debruçado sobre a direita. Ele tem ensaios sobre a história da direita logo no pós-25 de Abril, portanto, nesse período. Recentemente tem uma obra sobre o nascimento do Chega, o fenómeno do Chega, como é que ele apareceu. E agora ele vem-nos falar de quê? Vem-nos falar, no fundo, de uma geração intelectual, pessoas que começaram sobretudo ligados ao jornalismo e depois à blogosfera, e que estiveram próximas, em alguns casos, do CDS, noutros casos do PSD, passaram inicialmente pelo Independente, a seguir pela uma revista muito efêmera chamada Atlântico, e hoje escrevem em sítios variados, nomeadamente aqui no Observador, mas também no Expresso, também no Público. Portanto, estou a falar de quem? Estou a falar de pessoas como, enfim, uma vertente mais jornalística, o João Miguel Tavares, uma vertente mais intelectual, o Pedro Mexia, o Pedro Lomba, uma vertente mais política, o Miguel Morgado, o Rui Ramos. Portanto, todas estas pessoas que procuraram refletir sobre o papel da direita em Portugal, a direita, e criar um espaço intelectual para aí, mas, segundo Ricardo Marchi, de uma forma de pensar diferente do populismo do Chega, longe do populismo do Chega. Enfim, é um livro que em muitos aspectos é quase uma reportagem, portanto não é um ensaio no sentido de fazer aqui grandes conclusões sobre o espaço desta direita. Talvez a sua expressão orgânica recente, com mais destaque, tenha sido uma coisa chamada Movimento 5-7. 5-7 invocava, para quem não se recorda, o momento da criação da Aliança Democrática, que no fundo é um bocado o sonho de uma direita unida, a direita que foi unida por Sá Carneiro e Freitas do Amaral e Ribeiro Teles. É um livro que eu acho bastante interessante e que nos permite conhecer um conjunto de pessoas, muitas delas que andaram muito próximas, amigos, davam-se uns com os outros, depois de vez em quando zangavam-se também, portanto, mas que têm um grau de densidade intelectual diferente apenas do mero combate político. Portanto, A Bolha. Vamos passar agora para um domínio algo diferente e talvez para memórias. E para memórias, eu gosto imenso de memórias, e há aqui umas memórias de Jorge Calado que o Jaime Gama nos trouxe. Este livro, que acaba de ser editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Mocidade Portuguesa. Jorge Calado é muito conhecido, é um distintíssimo professor do técnico, que depois também derivou para a reflexão cultural, para a gestão cultural, para a fotografia, para a crítica da arte, de música. Ganhou o prémio da Universidade de Lisboa, tem um talento firmado em todas essas áreas e abalançou-se a escrever um livro de memórias, as suas memórias de infância, o Pedro Nunes, depois do técnico, Oxford, e com uma estrutura de memórias, autobiografia, muitíssimo interessante, porque
analisa lugares, analisa relações familiares, analisa colegas, analisa vizinhança e falo com extrema sensibilidade. Há muitos livros sobre Lisboa e muitos livros memorialísticos que têm Lisboa como pano de fundo e o país. Porventura, há uma referência grande que é O Século Passado, Jorge Silva Melo, aliás, vizinho na Artilharia 1 de Jorge Calado. Este livro constitui um testemunho bastante importante do ponto de vista pessoal e um livro indispensável para compreender esta geração e o seu trajeto. Eu trago um outro livro, que não sendo um livro de memórias, é um livro também que eu achei muito interessante. Aliás, é uma reedição. O livro chama-se Um Almoço de Negócios em Sintra. Gerrit Cronje. Portanto, este livro tinha sido editado nos anos 90, salvo erro. Foi agora reeditado pela Guerra e Paz. Quem é este senhor? Bem, este senhor é um escritor holandês que se mudou para Portugal. Primeiro para uma povoação em Trás-os-Montes, depois para uma povoação na Beira Alta, e que faz aquilo que eu acho sempre bastante fascinante, que é contar o que é o choque de um estrangeiro que vem viver a Portugal e o que é que ele vai descobrindo entre o fascínio e o horror, porque há sempre um lado de fascínio e um lado de horror, e que tem alguns apanhados particularmente interessantes. Quer dizer, este almoço de negócios, esse episódio do almoço de negócios em Sintra é uma descrição que eu diria quase perfeita do que é um almoço de negócios em Portugal. Portanto, como ele diz, um almoço de negócios em Portugal é uma comusaina de 5 pratos diariamente repetida, que precede outra quase idêntica, essa das 7 às 11 da noite. Aqui eu já me neguei a pintar a rir. Já foi outros tempos. Isto já tem alguns tempos. Já não é tão intenso. Sobretudo não se fala de negócios. Pois, em que o último prato apresenta o atrativo de com ele nos varrer totalmente a ideia do género de negócios que nos levava a reunir. Portanto, normalmente nos almoços de negócios nunca se falava de negócios, não no fim a perguntar uma pessoa à outra quem é que na tua coisa trata de não sei o quê. Mas isto é apenas um aspecto. Há aqui coisas muito interessantes sobre escrituras, sobre compra e venda de casas, sobre obras, sobre enfim, e é uma visão muito fresca, não tem nada de... Não há aqui assinto nenhum. Ele apaixonou-se por Portugal, tanto que viveu cá. E por isso é muito interessante, muito engraçado, e dá-nos talvez passagem para um outro livro, também de alguma forma novamente sobre Lisboa, que é Lisboa Vista por Dentro. Bom, este é mais Lisboa do que o livro de Jorge Calado. É também de outro engenheiro, não o professor do técnico, mas engenheiro civil do técnico e durante muitos anos técnico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde apoiou os gabinetes de recuperação dos bairros históricos. João Appleton, depois consultor de várias empresas na área da patologia de edifícios e da reabilitação em Lisboa, é um profundo conhecedor da cidade de Lisboa. Como engenheiro civil, portanto, alguém que acompanha quase desde a arqueologia, quase desde a geologia, e depois que também domina a história da edificação. E apanha, agora pergunto eu que não conheço o livro, que apanha desde provavelmente a Gaiola Pombalina até o livro é uma excursão, digamos, sobre a cidade de Lisboa, em que são visitados quase também num percurso autobiográfico e num percurso autobiográfico como cientista e como técnico de reabilitação. Começa na Mouraria, a Alfama e o Castelo, baixa Chiado, baixa a São Paulo, Bairro Alto, Estrela e Lapa, Avenida Liberdade e suas margens, Avenida Novas, Almirante Reis e Alvalade. O João Appleton é uma pessoa muito sensível e que conseguiu transpor esse seu conhecimento
de engenheiro civil para uma reflexão artística e para um grande amor à cidade de Lisboa. Há muitos livros sobre Lisboa hoje, o clássico do José Augusto de França, os livros muito conhecidos de grandes autores. Este livro é prefaciado também por uma especialista em Lisboa, que é a professora Raquel Henriques da Silva, especialista na história do urbanismo, das disposições públicas da Câmara e das autoridades sobre o espaço municipal ao longo da história, o que também tem muito interesse para estudar a cidade de Lisboa. Portanto, um grande livro de um grande engenheiro, de um engenheiro com grande cultura, e quis aqui deixar um testemunho autobiográfico que eu penso que merece também ser lido, porque quem gosta de Lisboa vai seguramente gostar muito deste livro. É seguramente o meu caso. Antes de irmos para uma área mais de romances e de ficção, eu ainda queria deixar aqui, enfim, já sabem que eu quase sempre trago alguma coisa editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e desta vez trouxe dois, não trouxe um, trouxe dois. Um é uma reedição, mas uma reedição, não uma mera reedição, uma reedição com uma parte nova sobre a economia portuguesa, de Luciano Amaral, as últimas décadas. Eu já tinha lido a primeira edição deste livro, este é um dos primeiros ensaios da Fundação, eu não sei que número é que foi, mas penso que está entre os primeiros 10 da Fundação, quando isto saiu pela primeira vez, na altura, eu li-o na altura, era um livro pessimista, é um livro que tinha sido escrito praticamente meses antes da chegada da Troika, era um livro pessimista sobre a economia portuguesa, e este livro não se tornou muito otimista, mas eu acho que continua a ser muito realista, faz-nos um retrato do que mudou, do que não mudou, das surpresas. Tem aqui uma definição engraçada sobre a última década e aquilo que mudou na última década. Ele dizia que uma das hipóteses era nós assistirmos em Portugal a um milagre à irlandesa, se viesse muito capital. Ele disse, de facto, veio bastante capital, mas não foi um milagre à irlandesa, foi mais um milagre à marroquina ou à tunisina, com o turismo, e naturalmente tem problemas, designadamente, no que respeita à produtividade, à riqueza, enfim. É um livro que não é só para economistas, é um livro sobre Portugal. E depois há outro livro que a mim me apaixonou particularmente, Galiza, Terra Irmã de Portugal, de Ramon Vilares. Portanto, não sei se não será o primeiro autor não português a ser publicado nesta coleção de ensaios, pelo menos, enfim, é um historiador espanhol que nos fala de facto, de uma terra-irmã. A minha paixão particular por isto é porque eu, nos últimos anos, tenho feito várias vezes os caminhos de Santiago e, portanto, percorrido a pé partes da Galiza, e aquelas partes que não se vêem se nós formos de automóvel, e este livro ajuda a perceber onde é que a Galiza se funde com Portugal no seu início, onde é que se separa a sua relação com Castela e a Espanha e Leão também, a sua identidade, o seu autogoverno, aquilo que neste momento lá corre bem. Um livro pequenino, 100 páginas, mas bastante interessante. E agora, para o fim, talvez coisas mais propriamente de romance. Ora bem, eu também um bocadinho, porque sei que aqui os meus companheiros normalmente não gostam muito da ficção, portanto procurei trazer aqui, enfim, mais alguma ficção. Bom, este primeiro é um livro que penso que está a ser agora muito falado, não é? É um livro de um grande escritor, é um clássico, um dos maiores escritores franceses, é um inédito do Céline, não é? De um grande clássico de Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline foi revelado por um romance escrito, publicado em 1932, Voyage au bout de la nuit, que foi um romance que na altura, enfim, foi um bocadinho como o Ulisses do Joyce, e foi um romance revolucionário, quer dizer, as técnicas de narrativa de tudo isso foram consideradas na altura revolucionárias. E o Céline, entretanto, que na altura até foi muito elogiado, até porque o Voyage au bout de la nuit começava ele tinha sido combatente na Grande Guerra, tinha sido ferido, e portanto fazia uma descrição bastante brutal da Grande Guerra, e era de certo modo o romance até parecia como um romance pacifista, digamos. Portanto a esquerda gostou muito,
Também alguns autores católicos também gostaram muito do Voyage au bout de la nuit. Quer dizer, teve uma espécie de recepção. Não? Mais tarde, Céline enveredou por uma linha, ainda nos anos 30, antes da guerra, por uma linha muito antissemita, publicou vários panfletos antissemitas e de uma grande brutalidade, de uma grande violência. Portanto, também depois, durante a ocupação, foi bastante bem visto por algumas, mas nem por todos os alemães. Por exemplo, o Ernst Jünger achou tudo aquilo um bocado paranoico e registou-no. Mas ele, no fim, em 44, foi para o exílio, fugiu para aliás, já falamos aqui uma vez, escreveu aquelas famosas memórias d'un Château l'Autre, que é uma coisa muito divertida da viagem dos colaboracionistas franceses para Sigmaringen. E mais tarde esteve na Dinamarca, depois voltou para a França já com uma anistia. Ora bem, e quando ele fugiu, e a questão é onde aparece este livro, Guerre, que foi agora editado e está a ser um grande best-seller em França, uma série de manuscritos dele desapareceram. Ele diz que lhes foram roubados por um judeu que era contabilista dele, e que os manuscritos desapareceram e reapareceram há relativamente pouco tempo. Enfim, estão agora a ser reeditados, eram cerca de 6.000 páginas de original, e este romance Guerre é muito celiniano, não é? É um romance curto, passado exatamente na Grande Guerra, e que tem aquele lado todo do Céline, que é sempre um lado no limite do sórdido, no limite da morte e da vida. É sempre, e se não fosse ele escrever tão bem, de facto, é um bocadinho como um escritor cubano que eu gosto muito, que é o Pedro Juan Gutiérrez, que são escritores que, se não fosse escreverem tão bem, de facto os livros eram pura pornografia ou pura porcaria quase. Mas de facto é um livro muito interessante e que se lê muito bem. Nós agora temos que terminar aqui no nosso tempo na rádio. Ainda temos mais sugestões de leitura. Quem quiser seguir-nos pode seguir-nos em podcast e nas plataformas habituais, também no YouTube. E vamos prosseguir. Jaime Nogueira Pinto, mais 2 romances. Ora bem, também França, Céline, e agora temos aqui aquele que para mim é a única revelação do romance francês dos últimos 30 ou 40 anos, que é o Michel Houellebecq, que agora já está, portanto, aqui já traduzido em português, o seu último romance, Nalfaguara e Aniquilação. O Houellebecq, de facto, para mim, para mim, penso que para muita gente, é de facto um escritor extraordinário, com uma capacidade narrativa. Também às vezes tem um bocadinho coisas quase delirantes, mas é muitíssimo bom como narrativa. E é sobretudo um grande retratista, um grande contador da atualidade, do mundo atual, dos seus problemas, das suas taras, e também ao mesmo tempo não é puramente um pessimista. Ele tem, de facto, no fim, tem sempre uma certa eu aliás não acho, ao contrário de muita gente que considerou o Soumission, que é um livro em que ele fala muito da questão do Islão e um certo domínio até do Islão. Eu acho que isso de certo modo é quase um livro secundário, mas este é de facto um livro muito interessante. É um livro passado, é passado um bocadinho numa França atual, com personagens bastante tirados, um bocadinho deste tipo de personagens, quer políticos, quer sociais, de uma certa elite, com os seus costumes, com as suas derivas, com tudo. É um romance, é um romance grande, em todos os aspectos, é um grande romance, é um romance grande, mas que eu acho que é bastante bom para férias, não é? E também, já agora, tenho aqui um outro escritor que eu gosto muito, o Arturo Pérez Reverte, que é um romancista. Esse autor mesmo de best-sellers. É um autor de best-seller. Tem um personagem que eu gosto muito, não sei se vocês o Falcó, aquela trilogia do Falcó da guerra, passada na altura da Guerra Civil, e este romance tem a característica de ser um romance imaginado na famosíssima Batalha do Ebro, não é a Batalha do Ebro, que é uma batalha de 38, da Guerra Civil de Espanha, e ele seguiu uma técnica muito interessante. Ele não faz
não faz uma cópia da realidade, quer dizer, este fundo é a batalha no Ebro, com uma certa geografia da batalha do Ebro, mas os personagens são inventados, não procuram, quer dizer, não é aquele romance em que a gente tem uns personagens meios reais, meios inventados, não, os personagens de certo modo inventados, é uma espécie de micro-guerras, ele vai dando a descrição de personagens do lado nacionalista e personagens do lado republicano, vai os pondo em confronto e vai contando a história e o destino deles, e é um romance que se lê muito bem, é um romance, como há bocadinho estava a dizer, é um romance pesado para a praia, como Zé Manel aqui dizia, é um romance para a praia, mas enfim, se tiver capacidade, devia haver daqueles leitores antigos que havia dos conventos, não é, para pôr estes livros, mas que vale a pena. Para o fim ficou, não sei se lhe é de chamar uma joia, assim um bombom, porque é um livro delicioso que trouxe aqui o Jaime Gama. Bom, é um livro sobre um fotógrafo da ilha de São Miguel. Ninguém ouviu falar. Ninguém ouviu falar, mas eu fui ver o nome. É desconhecido, mas vai ser muito projetado. São fotografias tiradas entre 63 e 75 e está muito bem editado por especialistas universitários, Maria Manuela Albergaria, Margarida Medeiros e João Leal. Laudalino da Ponte Pacheco é um homem que nasceu em 1921, morreu em 1998 e foi fotógrafo amador e profissional, porque ele tinha 5 irmãos, um pouco doente, não foi trabalhador agrícola. Os pais eram feitores de uma grande casa agrícola, não foi trabalhador e foi desde cedo vigilante numa fábrica de tabaco. E em 1954 um irmão de Montreal, no Canadá, oferece-lhe uma máquina fotográfica e ele transforma-se num fotógrafo, primeiro para tirar as fotografias para a imigração, para os bilhetes de identidade, para o passaporte, e depois começa a fazer reportagens dos casamentos, das coroações, das matanças de porco, das festas, dos enterros, dos batizados, dos nascimentos, e começa a ser um grande repórter. E hoje há um grande espólio que está na Santa Casa da Misericórdia, desta freguesia da Maia, que é na costa norte da Ilha de São Miguel, e é um património admirável. Estas fotografias são muito boas, porque são fotografias que captam a evolução dessa freguesia, uma freguesia que tem uma componente rural, pescatória, uma componente agrícola, de pecuária, de indústrias e serviços, e está aqui a história da evolução dessa população, com a imigração, com as vicissitudes das más condições microcosmos de vida. São Miguel, não é? Um microcosmos e que é capturado com uma riqueza fabulosa neste fotógrafo realista, espontâneo, sem escolas de fotografia por detrás e que deixa um património único. E eu estou certo que este livro, estudado por quem aprecie boa fotografia, é o testemunho de um espólio que está ali guardado e que é fundamental para a compreensão da nossa vida, digamos, desde que ele recebeu a máquina fotográfica, portanto, desde 54 até ao ano em que morreu. Portanto, Laudalino da Ponte Pacheco, o fotógrafo da Maia, na Ilha de São Miguel, nos Açores. E pronto, terminamos 2,5 de sugestões para estas férias, umas mais próprias para Helena Praia, outras nem por isso, mas mesmo assim todas elas interessantes. O Conversas à Quinta estará de regresso dentro de uma semana.